Você falou que, no caso do Itaú, dá, como você disse, né, medindo as suas palavras, dá praticamente na mesma comprar tanto ordinárias quanto preferenciais por causa do tamanho da empresa, porque a empresa é grande demais e aí é muito difícil, é praticamente impossível vir um acionista que tenha tanto dinheiro para comprar uma parcela enorme da empresa de uma vez. É por isso? Não só por isso, eu diria que é praticamente igual, porque no caso do Itaú, o tag along é o mesmo, tanto para as ações ordinárias quanto para as preferenciais, e eles pagam a mesma coisa de dividendos para as duas empresas, né? Existe um mito no mercado financeiro de que ação preferencial paga mais dividendo, né? Uma coisa que muita gente acha, pensa em ação ordinária e preferencial, pensa que essas são as duas diferenças básicas das ações, que a ação ordinária dá direito ao voto e que a ação preferencial recebe mais dividendos, tá? E isso não passa de um grande mito no mercado financeiro, tá? Existem algumas empresas que optam por pagar um pouco mais de dividendos para as preferenciais, sim, mas em empresas que isso acontece, o Bradesco é um bom exemplo, né, que as ações preferenciais acabam recebendo um pouquinho a mais de dividendos do que as ordinárias, geralmente, mas se você acessar a bolsa agora lá, as cotações das empresas na bolsa, né, acessa seu home broker amanhã, se for o caso, ou olha cotações aqui em algum site, no Google, no Investing, no TradingView, tanto faz. Se você olhar o preço das ações ordinárias e preferenciais do Bradesco, você vai ver que as ordinárias vão estar um pouco mais baratas do que a preferencial no mercado, né? Exatamente por isso, porque as ações preferenciais, elas têm previsão, no caso do Bradesco, de receber um pouco mais de dividendos do que as ações ordinárias, se eu não me engano é 10%. Só que o mercado não é bobo. O mercado sabe que se ele está pagando por um negócio que paga mais dividendos, naturalmente o que paga menos vai estar custando um preço mais baixo. Então, muita gente fica, poxa, eu vou comprar ação preferencial porque eu vou receber mais dividendos, vou me dar bem, é melhor que a ordinária por causa disso, porque paga mais. E no fim das contas, isso é uma grande bobagem, porque ainda que pague um pouco mais de dividendos, o preço a mercado se ajusta exatamente para essa questão, né? O mercado não vai entregar dinheiro de graça para ninguém, ele é eficiente no fim das contas, né? Então isso é mais uma coisa para a gente se atentar aqui também, que a gente tem que ficar de olho e que às vezes é um mito, né? É crença popular, mas às vezes não é verdade. Mas de qualquer forma, existem empresas que dá quase na mesma realmente sem investir em ordinárias e preferenciais. O Itaú é um exemplo. Se você quisesse investir em ações preferenciais, você poderia, porque não faz muita diferença realmente, né? Paga a mesma coisa de dividendos, tem o mesmo tag along. A diferença entre as duas, que talvez fosse uma desculpa, vamos dizer assim, para você poder investir em preferenciais no lugar de ordinárias, seria porque as preferenciais têm muito, 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 muito mais liquidez do que as ordinárias, no caso do Itaú. Só que se você olhar a liquidez das ordinárias, ainda que inúmeras vezes menor do que as preferenciais, é muito menor mesmo, se eu não me engano é coisa de 40, 50 vezes menos líquida a ação ordinária, as ações ordinárias também são muito líquidas. Elas têm volume de negociação muito maior do que inúmeras outras empresas na bolsa. Então, apesar da liquidez ser menor do que as preferenciais, isso não é um problema. Mesmo as ordinárias continuam sendo muito líquidas, né? Então, no fim das contas, o recado que eu deixo aqui é exatamente o mesmo que eu falei da vez passada. Falou de ações, especialmente no caso de ações onde as preferenciais têm fatores detratores em relação às ordinárias, você tem que investir em ação ordinária. Mas a gente está falando de empresas que talvez desse mais ou menos na mesma, como é o caso do Itaú, não importa, ainda é um reforço a mais, vamos dizer assim, não é? Aí que se você tem uma condição parecida nas duas, aí que você tem que escolher a ordinária mesmo. Por via das dúvidas, sócio é sempre ordinário, tá? Sócio só investe em ON. Excelente, muito bom. Agora, como que, ou onde, né? Talvez seja onde a resposta, né? Mas como eu descubro a qual classe uma ação pertence? Ou então onde que eu descubro isso, né? Legal. Isso daí você descobre primariamente pelo código de negociação. Se você entrar no seu home broker lá na bolsa e for procurar por ações do Itaú, que a gente está olhando aqui, você vai ver que tem a opção de você investir na Itaú através do YouTube 3 ou YouTube 4. São os dois códigos de negociação do Itaú na bolsa. Então, você, pelo númerozinho, já identifica de qual classe de ação que a gente está falando aqui. YouTube 3 são ações ordinárias do Itaú e YouTube 4 são ações preferenciais. Agora tem diversos sites na internet também que compilam informações das empresas, né, de forma um pouquinho mais consolidada, que mostram também as diferenças de cada uma delas, né, quanto que cada uma tem de tag along e quanto que não tem. O Status Invest é um ótimo exemplo, eu falo bastante dele aqui, né? Lá você consegue ver com muita facilidade todos os tipos de ações que cada empresa tem, qual que é o tag along que cada uma tem, qual que é o volume de negociação diária de cada uma dessas classes dentro de cada empresa. Então, existem ferramentas muito fáceis de você ver isso, mas a maneira mais simples de você identificar de qual tipo de ação que a gente está falando é realmente pelo código de negociação. Muito bom.
E como que foi para você? Me fala um pouco de você agora, Marcelo. Como que foi para você descobrir que as ações não são todas iguais? Que existem diferenças e diferentes classes de ações para você poder investir? Isso daí eu descobri já um pouco mais para frente, né, da minha vida como investidor. É como eu falei, no início eu investia de forma um pouco mais aleatória, eu comprava ações sem saber muito bem quais que eram as diferenças entre elas, eu achava que as empresas só tinham um tipo de ação, e aos pouquinhos eu fui entendendo isso tudo que a gente está conversando aqui, né, qual que é a diferença de uma ordinária para uma preferencial, quais que é as características que cada uma delas tem, no que isso influencia a nossa vida como investidor, né, e aos pouquinhos eu fui me dando conta do que fazia mais sentido para mim. Hoje, a minha preferência sempre é por ordinária, como eu falei para você. Mas, assim, no fim das contas, existem exceções também, né? No caso da Sul América, por exemplo, na minha opinião, é uma empresa que eu acho muito boa, talvez seja a melhor seguradora da Bolsa Brasileira para mim, e que para mim não faz sentido investir em ordinária dela, né? Eu invisto nas units porque elas têm praticamente toda a liquidez da empresa, que é negociada na Bolsa. Então, foi um processo natural e é muito comum que isso aconteça, que você comece investindo de forma um pouquinho mais aleatória, enquanto você vai coletando mais informação, e que a sua filosofia, a sua metodologia de investimentos, as decisões que você vai tomando, elas vão mudando e vão se qualificando cada vez mais ao longo do tempo, à medida que você adquire qualificação técnica para investir, né? Principalmente quando a gente fala de bolsa, que é um assunto um pouco mais complexo realmente. Então, para mim, eu acho que foi mais ou menos da forma como é para quase todo mundo. Comecei ali um pouco de forma mais aleatória, e aos poucos fui descobrindo como que o jogo funcionava na prática, né? É por isso que eu reforço a importância de que as pessoas não venham 100% para a bolsa de uma vez, né? Que a gente, às vezes a pessoa até já tem um patrimônio interessante e tem muita gente que descobre a bolsa, olha o histórico, descobre que deu muito mais dinheiro ao longo do tempo do que outras classes de ativos, e aí pega o capital e migra inteiro para a bolsa de uma vez. E eu não recomendo que ninguém faça isso. Primeiro porque essa pessoa não está acostumada ainda com o mercado, vai se assustar com a primeira volatilidade forte que o mercado tiver, e é muito provável que vai fazer maus negócios, né, que vai vender nos piores momentos possíveis por medo mesmo, por falta de informação, por não saber o que esperar. Por isso que eu recomendo que todo mundo comece devagar. De repente, pegue um pedacinho desse capital e migre aos pouquinhos para a bolsa, né, vá fazendo aportes ao longo dos meses, comece por fundos imobiliários, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, dar os primeiros passos em renda variável através de fundos imobiliários, que são muito menos voláteis, não através de ações, para conhecer o mercado realmente. E aos poucos você vai se dando conta de detalhes mais técnicos, né? Até esses que a gente está falando aqui hoje, que são realmente mais técnicos, de como que funciona uma ação ordinária, como que funciona uma ação preferencial e quais que são os impactos disso na carteira de investimentos do acionista, do sócio, que somos nós investidores, né?